Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. São 19 horas e 35 minutos. Estamos dando início à nossa live de estudos bíblicos que acontece toda semana, toda quarta-feira, a partir deste horário. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, fique conosco, que nós vamos falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Luiz Duarte, da Assembleia de Deus, do Parque São Lucas. Estamos falando ao vivo, diretamente aqui da igreja. Os nossos cultos são realizados aos domingos, 6:30 da tarde. 18 horas e 30 minutos é o início do nosso culto de adoração a Deus, chamado culto da família. Toda terça-feira nós temos culto de oração pela manhã, a partir das 8:30 da manhã, e à noite a partir das 7 horas da noite. 2 cultos de oração, pela manhã e à noite você escolhe o horário melhor para você orar. Na quinta-feira nós temos um culto especial, culto de libertação. Estamos fazendo campanhas para a libertação de pessoas que estão oprimidas, jogadas nas sarjetas e sem condição de salvação nenhuma. Então o nosso culto é especial para essas pessoas que querem mudar de vida, toda quinta-feira a partir das 7:30 da noite. Você pode estar conosco louvando a Deus e bendizendo ao Senhor conosco. Temos também a Missão Getsemane, que é uma agência para treinamento e envio de missionários. Nós estamos localizados na rodovia Regis Bittencourt, no quilômetro 312, em São Lourenço da Serra, a 50 quilômetros de São Paulo. Lá você pode orar no monte de oração. Lá nós temos tanque batismal, temos lagos com peixes, temos alojamento para 50 pessoas e você pode desfrutar das bênçãos de Deus respirando o ar puro da Mata Atlântica. Missão Getsemane, rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 312, a 900 metros da rodovia. Você já está no Vale Getsemane. E por falar na Missão Getsemane, nós temos a nossa plataforma. Já inauguramos a nossa plataforma digital da Missão Getsemane. Estamos precisando de colunistas. Você que tem uma chamada para escrever alguma coisa sobre missões, sobre o trabalho de evangelização no mundo, entre em contato comigo e se torne um colunista da Missão Getsemane. Você pode acessar a nossa coluna, a nossa plataforma, www.missãogetsemane, com E no final, .com.br. Entre lá agora e veja o que nós já temos colocados lá. Repetindo, é missãogetsemane.com.br, dizendo que o T é mudo, getsemane.com.br. Você pode entrar na nossa plataforma e estar também nos ajudando a divulgar o Evangelho em alguns países da América Central e da América do Sul também. Então, você é bem-vindo, você é bem-vinda para participar conosco da nossa plataforma digital pela internet. Nos ajude a evangelizar o mundo, porque juntos nós ganharemos um mundo para Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a igreja, aliás, continuar falando sobre a igreja. Você sabe que a igreja, para subir para os céus, tem que ser uma igreja santificada. Não é de qualquer maneira, não é no pecado que nós vamos subir, não. Então a igreja tem que ser santificada.
a igreja e a santificação. Jesus é santo e Ele exige que nós sejamos também santos com Ele. Então, a igreja que não for santificada, ela ficará aqui na terra. Nós temos em Romanos capítulo 6, verso 22, escrito o seguinte, Romanos capítulo 6 e verso 22, mas agora, nesse momento, eu e você, libertados do pecado, cometíamos pecado, mas agora, aceitando a Cristo como Salvador, fomos libertados do pecado e feitos servos de Deus. Você é servo? O Paulo aqui em Romanos escreve isso. Nós fomos feitos servos de Deus. Aí ele continua no verso 22. Tendes o vosso fruto para a santificação. O fruto é aquilo que você dá, aquilo que você trabalha. O fruto serve para alimentar as nações, o fruto serve para alimentar o nosso corpo. Tudo que nós comemos aqui na terra é fruto da terra. Ah, mas eu como arroz, e o arroz vem de onde? Da terra. Ah, eu como feijão, o feijão vem da terra, é fruto da terra. Ah, eu como salada, a salada vem da terra, é fruto da terra. Então, Paulo aqui fala, esses frutos, tendes o vosso fruto para a santificação. Agora nós, transmitindo a palavra, nós estamos entregando frutos para as pessoas comerem. Somos os ceifeiros do Senhor. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, fala, o fruto do Espírito é... E aí ele enumera 9 qualidades do fruto do Espírito. O Espírito é um só, mas ele emana 9 qualidades. É um fruto. E o fruto serve para alimentar. Então aqui nesse verso de Romanos capítulo 6 e o verso 22, diz assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você quer alcançar a vida eterna? Tem que estar dentro dessa palavra. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Nadie verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor, e muito menos habitará com Ele. Quer habitar com Cristo? Seja santificado. E o que é a santificação? É estar em constante oração com Ele. Mas espera aí, e eu tenho que me ajoelhar direto? Não. Você pode estar caminhando e orando. Você pode estar trabalhando e orando. Você pode estar no metrô e orando. De que maneira? O seu pensamento. Tudo que você faz, você dá um lugarzinho para o seu pensamento. Fala, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Então não precisa estar ajoelhado, não precisa estar sentado, não precisa estar de olho fechado, não. É o seu pensamento com Deus. Então, sem santificação ninguém verá o Senhor, e muito menos habitará com Ele. Romanos capítulo 6, verso 11, nós vamos comentar alguma coisinha aqui dessa passagem, que fala sobre a santificação. Começando pelo verso 11 do capítulo 6 do livro de Romanos. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Quer dizer o quê? Você tem que se considerar que você morreu. Em outras palavras, o pecado ficou e você não está mais no pecado. Você está morto para o pecado.
O pecado não tem mais poder sobre você. O pecado não pode mais estar dentro de você, porque você morreu para ele. E se morreu, acabou. O pecado foi enterrado lá na terra e você não tem mais esse pecado. É o que diz o verso. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Mas se nós nos consideramos mortos para o pecado, para Deus nós vamos nos considerar vivos. O pecado foi enterrado na terra e você está vivo para Deus, vivo para fazer as obras de Deus, vivo para pregar o Evangelho em todo o mundo, vivo para glorificar o nome do Senhor, vivo para tocar seu instrumento musical, vivo para transmitir a gloriosa palavra do Senhor com sabedoria. Então, vivos para Deus e morto para o pecado. O pecado não tem mais vez sobre nós, porque nós somos vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o verso quem fala isso daí. Então a igreja não é as paredes, não, somos nós, eu e você. Agora o verso 12 do capítulo 6 de Romanos também diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O nosso corpo, ele é mortal. Na realidade, ele foi tirado da terra. Se ele foi tirado da terra, ele é pó. Então, a terra está lá, jogada. Deus pegou um monte de terra lá, um monte de barro, e fez um corpo. Então, esse corpo foi dado uma autorização por um tempo. Foi uma autorização de Deus por um tempo. E quando termina este tempo da autorização de Deus, esse corpo de barro, ele volta para o seu lugar de onde ele veio, lá do barro. Ele volta para a terra. Então nós temos um tempo aqui na terra. E não é muito longo não, viu? Para Deus, 50 anos, 80, 90 anos não é nada, nada, praticamente zero. A nossa vida passa rapidamente aqui na terra. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós temos a oportunidade que Deus nos concede, nós temos que aproveitar esta oportunidade para estar com Ele. Porque a passagem nossa aqui, é rápida, mas com Ele será eterna. Então diz o verso: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, porque ele vai morrer, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não, nós não devemos ter este corpo cheio de pecado e de concupiscência, porque o pecado vai voltar novamente para a terra e nós seremos transladados para os céus. Não é maravilhoso? Sim, é maravilhoso. E o verso 13 fala: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. O corpo é barro, o corpo é terra. O corpo, a terra está em pecado, a terra se tornou caótica. Mas Jesus venceu a morte na cruz do Calvário para transformar este corpo terreno, que é barro, em um corpo celestial que vai morar eternamente e a morte será aniquilada. Não haverá mais morte, porque as primeiras coisas já passaram e você vai estar com Cristo eternamente. É por isso que o verso 13 do capítulo 6 de Romanos, ele fala assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado
por instrumentos em iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós somos, como diz a Bíblia aqui, olha, vivos dentre mortos. O corpo vai para a terra, mas nós deixamos o pecado e somos vivos dentre mortos, porque Jesus deu a vida por nós, morreu na cruz do Calvário e nos ofereceu e deu gratuitamente a salvação. Verso 14 fala o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós. É claro, quando você foi batizado nas águas, você fez uma opção de vida. Você fez como é que eu diria? Você fez um acordo com Deus. Você falou de livre e espontânea vontade: eu aceito a Jesus como meu Salvador, e a partir de agora eu vou me tornar uma nova criatura. E se você fez esse compromisso com Deus, você tem que obedecer até a morte. E é por isso que a Bíblia fala muito duramente assim, como ser humano, para a gente entender essa palavra: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É você te entregar para a morte. É duro, ninguém quer morrer, não. O homem não foi feito para morrer, não. O homem foi feito para viver eternamente. Mas esse tal de pecado entrou no mundo e nos trouxe a perdição, a morte. E foi obrigado Jesus Cristo quebrar essa morte aí na cruz do Calvário. Então, e esse corpo cai fora, e um corpo novo realça, um corpo novo nasce, como o corpo de Cristo depois que ele foi ressuscitado. Por quê? O próximo verso aqui da Bíblia Sagrada nos ensina o seguinte: que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós aceitamos a vida, e a vida é Jesus Cristo. O pecado, a morte, não terá domínio sobre nós mais, não, de maneira nenhuma, porque nós estamos debaixo da graça, que é favor imerecido. Não estamos mais debaixo da lei, não. A lei e os profetas duraram até João, vindo depois a graça, o favor imerecido. Então, o domínio do pecado não está mais em cima de nós de maneira nenhuma, porque nós estamos debaixo da graça de Cristo, debaixo do favor imerecido. E é por isso que nós louvamos a Deus. Um dos comentaristas de grandes lições bíblicas escreve o seguinte: a santificação é um dos aspectos da nossa salvação. Santificação, tanto do ponto de vista objetivo. Aí ele coloca aqui entre parênteses assim: Deus como doador e o homem como recebedor da salvação. Deus dá e a gente recebe. Ele doa para nós a salvação e nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Como do ponto de vista, a salvação vista na experiência humana. A salvação está dentro de nós, a gente sente a salvação. Quando a gente ora, quando a gente fala da palavra, quando a gente canta um louvor, a gente sente algo diferente dentro de nós. Quando nós ouvimos uma palavra de poder do Espírito Santo, parece que muda o nosso ser dentro de nós. Mas o Senhor
Ele fez tudo por nós, tudo que ele poderia fazer, ele fez. Os princípios da santificação. Tem princípio? Tem. Santificação tem princípio, sim. Tem princípio. Santificação bíblica, ela significa a separação do pecado. Pecado para lá e nós para cá. Então, vamos separar. Nós não vamos mais pecar, porque a gente se torna santo em Cristo. Então, santificação bíblica é esta: a nossa separação do pecado, do mal e do mundo também. Separar do mundo pecaminoso, do mundo caótico, do mundo das drogas, do mundo das bebidas, do mundo das farras, do mundo do caos. Nós estamos separados. Só que estamos separados, mas os nossos olhos estão lá para tirar outros. Este é o objetivo nosso como salvos em Jesus Cristo. Olhar para o mundo caótico, olhar para o mundo das drogas e ver as pessoas lá caídos, e a gente estender uma mão, agarrar ele e tirar das drogas, tirar do pecado e ensiná-los a andar em santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o objetivo nosso como servos de Deus não é somente estar na igreja sentado no banco, louvando a Deus, cantando, pulando, gritando, não. Todo crente em Jesus, que creu em Jesus, ele tem por obrigação buscar mais um lá fora. É a ovelha perdida, a ovelha que se desgarrou do redil. Então todos nós temos esse dever. Paulo, uma certa ocasião, falou: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me envergonhar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho de Cristo. A santificação instantânea, 1 Coríntios capítulo 6, 11, diz assim: haveis sido santificados, através do sacrifício de Cristo, haveis sido santificados. Hebreus capítulo 10, verso 10, fala a mesma coisa, que nós temos sido santificados. E outra, complementa ainda, que ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o seu sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário, nos limpa completamente no momento da nossa conversão. Aquele sangue elimina tudo aquilo que não prestava, que está dentro de nós. O sangue de Cristo. Passamos a ser uma nova criatura. Ao passo que aceitamos a Cristo, somos mudados, cambiados, e aí passamos a ser novas criaturas. Aquela que pecava, que estava lá no lamaçal do pecado, agora já não está mais. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E a partir dali, a nossa santificação é grande, porque nós aceitamos. Ela é instantânea. A santificação é instantânea pelo fato da nossa salvação ter lugar apenas em um momento. Você se lembra do dia que você aceitou a Cristo? Você estava sentado lá no banco. De repente alguém fez um apelo e instantaneamente você, levanta a sua mão.
e fala: eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador. Foi instantâneo. Então a salvação é instantânea. O arrebatamento da igreja é instantâneo. Ele vai ser numa fração de segundo, maior que a velocidade da luz, que é 300.000 quilômetros por segundo, muito maior. Nós nem sabemos quanto vai ser essa velocidade do momento em que Cristo vir buscar a igreja. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Aqui os crentes de Corinto são chamados santos. Os crentes lá da igreja de Corinto são chamados de santos e santificados. Quando sabemos que na conduta pessoal daquela igreja, antes deles terem aceitado a Cristo, eles estavam muito longe da santificação. Os irmãos lá da igreja de Corinto precisavam progredir muito na matéria de santificação. Mas a vontade geral de Deus para o crente é como diz em 1 Tessalonicenses 4:3, é a nossa santificação. Essa é a vontade geral de Deus, a nossa santificação. Deus cuidou dela mesmo antes de existir o primeiro homem, que foi o Adão. Efésios capítulo 1, verso 4. Hebreus capítulo 13, verso 12, diz que o Senhor Jesus morreu por isso e para isso, para a nossa santificação, para que a gente fosse diferente. Hebreus capítulo 12, verso 14. Portanto, estão enganados aqueles que pensam poder viver para o mundo e o pecado, e também pertencer a Deus ao mesmo tempo. Não, não pode. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos alguns meios para chegar a este ponto de santificação. Hebreus capítulo 13, verso 12, vai falar sobre a santificação pelo sangue de Jesus. Esse precioso sangue, ele já proveu a nossa santificação posicional perante Deus, quando os nossos pecados foram automaticamente cancelados, mediante a justificação. Os nossos pecados foram cancelados quando nós aceitamos a Cristo. Santificação pelo sangue de Jesus. Santificação pela palavra de Deus. Em João capítulo 17, verso 17, diz que a palavra de Deus nos santifica quanto à nossa vida externa, onde a gente estiver, quanto à nossa conduta, costumes, controle, a temperança. E diz ainda que a palavra de Deus é um grande agente santificador, e esse agente será sempre a nós, ou estará sempre à nossa disposição. E o irmão escreveu há muito tempo atrás uma revista da escola dominical. Ele escreve o seguinte, que a palavra de Deus nos santifica como? De que maneira? A palavra sendo conhecida pelo crente, esse conhecimento dela, da palavra pelo crente, permite ao Espírito Santo agir através dela, da palavra.
O Espírito Santo, ele age através da palavra. A palavra revelando nossas impurezas. Qual o espelho de Deus? Dessa maneira nós podemos ver-nos a nós mesmos como estamos diante de Deus. Quando você olha num espelho plano, você vê a sua realidade, o seu rosto do jeito que ele é. Se você tem uma pintazinha assim escura no teu rosto, pelo espelho você enxerga. E a palavra de Deus é um espelho para nós. Dessa maneira podemos ver-nos a nós mesmos, como estamos diante de Deus. Ainda ela é a luz divina que revela todo o nosso estado diante de Deus. Salmo 119, verso 105. A palavra despertando a nossa consciência. Todos têm uma consciência, e a palavra desperta a nossa consciência para nós atingir o plano espiritual. É o que nós precisamos. Ele quer que andemos nesse plano espiritual santificado, porque a palavra de Deus, ela nos guia a uma fonte de água que jorra, uma fonte purificadora dos nossos pecados. A água lava a sujeira, e a palavra nos guia a esta fonte maravilhosa para limpar tudo que nós temos de ruim dentro de nós. E essa palavra de Deus, ela nos fortalece o crente em Jesus Cristo, para que ele resista ao pecado. Nos fortalece para vencer o maligno. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. Somos santificados pela glória de Deus. A glória de Deus manifesta em nossas vidas. Aquela glória eterna, maravilhosa, ela manifesta no nosso ambiente. A glória de Deus se manifesta em nossa igreja. Essa glória de Deus é uma unção conduzida pelo Espírito Santo dentro de nós. 1 João capítulo 3, verso 3, lá nós vamos encontrar ainda sobre santificação pela esperança da vinda de Jesus, e brevemente ele vem. Esperança da vinda de Jesus nos leva à santificação. Quando você fica só pensando, eu sou salvo e eu estou aguardando a vinda de Jesus, então dentro desse contexto você é levado à santificação, pois ele vem buscar um povo que anda em santificação. Em Atos capítulo 26, verso 18, 26 e 18, lá vai falar sobre santificação pela fé em Deus. A fé em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo de que nós não vemos. A fé em Deus, segundo a revelação divina, é um poderoso meio justificador. Ela é chamada de Santíssima. Santíssima. Lá em Judas, verso 20. Fé Santíssima. E há muita coisa chamada de Santíssima na Antiga Aliança. Mas na Nova, apenas a fé. Apenas a fé chamada de Santíssima. Isto destaca ela na igreja. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperamos a volta de Jesus.
Temos que ser cooperadores de Deus, porque é Deus quem opera a nossa santificação com a cooperação nossa. Temos que cooperar com Deus. E a cooperação do crente com Deus, ela deve ser voluntária. Voluntária, você tem que sentir no coração. Além de ser voluntária, ela tem que ser total. Total, você tem que se entregar a Deus. E finalizando, nós temos aqui o seguinte, a santificação ilustrada. Vejamos alguns dos santos de Deus em relação à santificação. Alguns que já passaram e que mostraram santificação com Deus. Por exemplo, Isaías. Você conhece o profeta Isaías? Ele andou perto de Deus, mas ao contemplar a santidade de Deus, quando ele contemplou a santidade, ele exclama: ai de mim, que vou perecendo, não sou nada. Ai de mim, que vou perecendo. Quando ele contemplou a santidade de Deus, ele se considerou o pó mais baixo que você possa imaginar, um barro lá debaixo da terra. Ai de mim que vou perecendo. E a pergunta é essa, e a palavra, que Deus nos desperte, que Deus nos revele a sua santidade como ele fez com Isaías, porque ele pode. E ainda o profeta Ezequiel também. Esse foi um dos homens mais santos da Bíblia, o profeta Ezequiel. Então, meus irmãos, repetindo novamente, antes de finalizar, aqui em Romanos capítulo 6 e verso 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que Deus possa abençoar você. Vamos encerrar a nossa live agora, mas vamos estar na nossa plataforma digital. Essa live será colocada na plataforma digital da missão getsemane.com.br. Eu queria agradecer o Edalmir, que sempre está com a gente aqui. Deus abençoe grandemente o Edalmir. Também queria agradecer os irmãos do Uruguai, que sempre estão conosco também, os irmãos da Bolívia, irmãos lá de Miami, irmãos de Cuba, da Nicarágua. São irmãos que fazem parte também da nossa plataforma digital. Então, se você quiser ser um colunista da nossa plataforma, entre em contato comigo, e eu vou te dar todas as características como você pode ser um colunista da nossa plataforma. E aí você vai nos ajudar a Deus a levar o Evangelho até o último da terra, porque você vai escrever alguma coisa que vai chamar a atenção do pecador, e lá vai aparecer o seu nome, a sua fotografia, e por isso que você vai ser abençoado. Deus vai ver a sua fotografia e o que você vai escrever na plataforma. Você é um evangelista, você é um pregador do Evangelho. Então, use esse dom que Deus te deu para escrever alguma coisa e colocar na nossa plataforma. E aí, quantos verão e vão ler o que você escreveu e vão aceitar a Cristo como Salvador, e você vai ganhar almas para Jesus sem sair da sua casa. Você pega um tempinho lá na sua casa, lá, escreva alguma coisa sobre salvação, manda para mim, e aí eu mando para o pessoal encarregado de colocar na plataforma.
E aí você vai abrir a plataforma, você vai ver lá a sua fotografiazinha, o seu nomezinho, o seu endereço, o seu telefone, para que se alguém quiser saber alguma coisa a mais, eles vão te telefonar, vão te ligar, ou mandar uma mensagem. E você vai sair evangelizando e discipulando essa pessoa. Então, o negócio é grande. Então, quanto mais colonistas nós tivermos, mais almas nós vamos ganhar para Jesus. Vamos aproveitar essa oportunidade da internet que Deus nos deu e vamos escrever alguma coisa para a salvação do pecador. Amém, meus irmãos? Conto com você e nos ajude a evangelizar o mundo, juntos na evangelização do mundo. Vamos orar agora, porque já são 8 horas e quantos minutos? Deixa eu ver aqui no meu celular, 16, 8 horas e 16 minutos. Feche seus olhos, oremos uns pelos outros. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, pela tua presença, por estarmos aqui falando do amor do Senhor, da santificação que a igreja precisa ter nesses últimos dias que estamos atravessando aqui na face da terra. Abençoe cada um de nós que estamos aqui agora, os irmãos que estão conosco e aqueles que ainda estarão conosco. Obrigado por tudo, Senhor, por esse dia, por essa noite. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu abrir minha Bíblia aqui, no livro de Números. Você pode abrir a sua aí também. Livro de Números. É depois de Levíticos, no capítulo 6, meia dúzia. As últimas palavras do capítulo 6 diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aquela paz maravilhosa que nós queremos. Que Deus abençoe a todos e até quarta-feira que vem. Não esqueça da nossa plataforma digital. Eu conto com você. Me ajude, nos ajude a levar o Evangelho até o último da terra através da sua mão, da sua caneta, você escrevendo alguma coisa que vai entrar no coração do pecador e ele vai aceitar a Cristo como Salvador e agradecer a você pela palavra que você deu para ele. Tchau, meus irmãos, até quarta-feira, fique com Deus.